Estamos de volta então e a gente vai conversar com a Mônica. Como eu falei, Mônica era ex-atleta, a gente vai focar um pouquinho nas Olimpíadas que ela participou lá em 88 e ela já está com a gente, já está com a Rafa. Vou vir um pouquinho mais para o lado aqui para dar para ver ela melhor. Ela está a caráter, né? Ela está vestida aí de judoca. E eu queria que falasse um pouquinho com a gente dessa experiência de participar de uma Olimpíada. E sendo de Indaiatuba ainda, olha que orgulho, né? Pra gente trazer pra gente. Como é que vai, Mônica? Tudo bom? Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade que vocês estão dando para a gente estar podendo falar um pouquinho desse ano olímpico que foi meio tumultuado por causa devido à pandemia, mas que é uma época muito bacana da gente estar vivendo essa parte esportiva, né? E é muito gratificante a gente ter participado de uma Olimpíadas e fazer parte dessa história para o nosso país. Exatamente, muito importante mesmo. Rafa, você quer fazer umas perguntinhas aí para ela? Passo para você. Isso, vou começar perguntando, né, como que você conheceu Indaiatuba, de onde você é e como que você veio parar aqui? Bom, eu era de São Paulo e eu tive meus 2 filhos, 2003 e 2004. Aí, no meio de 2005, nós resolvemos vir morar para cá, porque meu sogro e minha sogra já moravam aqui. A gente conhecia, como todo mundo, né, que vem para cá de finais de semana. E a gente acabou comprando um terreno, construindo, e a gente acabou fazendo a nossa residência aqui uma qualidade de vida. E com isso eu vim trazer o judô para essa cidade. Você já praticava o esporte? Já, eu comecei a praticar, eu tinha 10 anos de idade. Eu não vou falar minha idade, mas já faz, assim, 40 anos que eu pratico, 40, 42 anos, que eu já estou dentro dessa modalidade. E em 88 eu tive a oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos de Seul, porque em 87 nós participamos dos Jogos Pan-Americanos. Eu fui campeã na minha categoria. E depois que terminou o torneio, eu e mais uma atleta, que é a Soraya André, que também participou das Olimpíadas junto comigo, tivemos um convite do Comitê Olímpico Internacional que iríamos representar dentro dos Jogos Olímpicos de 88 o judô feminino, representando o nosso país, o Brasil, e o continente pan-americano. Então, nós fomos representando esses dois, né, esse continente, que é onde eu consegui chegar numa classificação de 5º lugar. E como começou o seu interesse pelo esporte? É uma coisa familiar ou você que decidiu? Então, eu comecei através do meu irmão, que eu tenho um irmão do meio. Ele, na verdade, entrava em casa falando que os amigos tinham brigado com ele e eu tomava as dores. E eu ia tirar satisfação. E aí a minha mãe resolveu colocá-lo no judô e eu não podia praticar. Aí na primeira aula eu falei com o professor, eu já fui começando a fazer, ele falou para minha mãe, olha, essa menina tem potencial, ela precisa fazer esse esporte. E foi onde eu comecei a praticar o judô. E nunca parei até hoje. E como que era o mundo do judô feminino nessa época, nos anos 80 e no início dos anos 90? Tinha incentivo? Então, o judô feminino começou com um torneio em 78, com uma equipe pan-americana. E antes disso, teve 4 meninas que tiveram que passar num sul-americano com nome de homem para poder participar, porque dentro do nosso país existia esse preconceito. Então, mulher não poderia fazer judô. E elas acabaram passando por homem, com nome de homem, para poder sair e poder competir. E aí, em 80, já foi tudo regularizado, o judô feminino passou a ser reconhecido. Teve o primeiro torneio federado e brasileiro, e foi aí nos anos 80 que o judô feminino começou a dar as caras. Você acha, então, que a dificuldade, né, nesse período era isso? Era essa questão de tabu por ser mulher? Então, não é um tabu, mas assim, por ser um esporte mais masculino do que feminino, então ninguém acreditava que poderia existir judô feminino, né?
Então, eu, a Soraya, a Solange, essa primeira geração que veio do judô, nós começamos a abrir as portas para essa geração que começou a chegar e é onde nós temos hoje os melhores resultados entre masculino e feminino. O feminino está com um número de medalha muito maior do que o masculino. Rafa. Você acha que o esporte, ele mudou muito dessa época até hoje? Ai, mudou, né? Porque, assim, antigamente a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem, patrocinadores. Então, assim, na minha época, eu era a única atleta no feminino patrocinada. Eu era patrocinada pelo Chiclete Ping Pong. Então, assim, eram coisas que a gente tinha que batalhar por si só. Então, a gente tinha um técnico que acabava treinando a gente, mas a gente não tinha uma estrutura própria. A gente tinha um centro de treinamento no Rio que passou a ter em 87, 86, para poder levantar o esporte, né? E até então, isso daí só foi se aprimorando, a gente foi conseguindo os patrocinadores, né? E hoje a equipe, tanto masculino e feminino, tem um recurso, assim, enorme. A equipe que eles têm por trás dos atletas é enorme. E os patrocínios também, né? Geraram vários patrocínios e isso ajuda o atleta, porque o judô, infelizmente, né, não é reconhecido como futebol. E eu acho que como esporte amador, não só o judô, como muitos esportes amadores, precisa desse incentivo. Não é só o futebol, né? Que o Brasil não vive só de futebol. E existem outras modalidades que precisam desse recurso. E que hoje ainda existe, sim, essa dificuldade de patrocínio. Rafa, você quer falar mais? Isso, eu vou fazer uma perguntinha para ela, só falando um pouquinho dessa questão do judô feminino, que realmente, né, além dessa questão do esporte, que aqui no Brasil a gente dá muita atenção ao futebol e não a outros esportes, tem também a questão ainda do feminino, que é ainda mais difícil. Você vê que teve o jogo agora da seleção feminina e ninguém está comemorando tanto quanto estaria se o time masculino tivesse, né, dado essa goleada de 5-0. Então, a gente tem que dar realmente mais atenção para esse público. Só uma coisa que eu queria te perguntar, Mônica, é em relação a você ter estado lá com os melhores atletas do mundo. Como que foi para você, principalmente em 88, que teve a medalha de ouro do Aurélio Miguel? Se você chegou... Sim. Como que foi para você? Você conhece ele? Então, na verdade, é assim, eu era uma das mais novas da seleção, então a gente estava com os atletas que nem Zequinha Barbosa, Romário, Zico, Oscar, Hortência, enfim, vários atletas que eram nomes já conhecidos e eu era uma desconhecida no meio de tanta gente. Mas ao mesmo tempo que a gente acaba sendo desconhecida, a gente acaba sendo reconhecida por outras pessoas que estão atrás das câmeras, né? Que são o público, né? E eu acho que, assim, o maior sonho de qualquer atleta, tanto amador como profissional, é chegar nas Olimpíadas. Porque a gente treina, a gente se dedica para chegar a isso, né? Então, assim, para mim foi uma experiência muito grande. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas qual é a emoção? É uma emoção que, assim, só a gente estando lá para estar sentindo. Então, eu tive a oportunidade de estar tanto na abertura como no encerramento, né, da cerimônia. Então, assim, são momentos que isso fica guardados para a gente, né? E, às vezes, eu falo com os meus filhos, eles falam assim, mas você é atleta olímpica, né? Aí, você fala com uma outra pessoa, a pessoa fala, poxa, mas você foi para as Olimpíadas. Uma coisa tão natural para eles, mas para as outras pessoas isso tem um significado muito grande, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente estando lá, a gente, além de estar representando o nosso esporte, a gente está representando o nosso país, né? E é isso. Eu acho que é muito gratificante o que a gente pode fazer pelo nosso país. Como que você chegou até as Olimpíadas? Como que foi esse processo? Então, eu entrei na seletiva em 85, não me classifiquei. Aí, no final de 86, me chamaram para ir para um torneio no Japão, em Fukuoka, e seria meu primeiro campeonato internacional.
Eu derrubei a terceira do mundo, que naquela época já existia campeonato mundial, mas eu acabei ficando para trás, eu acabei tirando ela da competição, segui mais umas rodadas e eu acabei porque eu perdi. E aí me chamaram para fazer parte da seleção pan-americana, que é dos Jogos Pan-Americanos de 87, que foi onde eu me sagrei campeã pan-americana dos Jogos. E depois de 4 anos, eu fui para as Olimpíadas em 88, 91, eu fui para outros Jogos Pan-Americanos, eu fui em terceiro em outra categoria. Então, tenho 2 títulos de Jogos Pan-Americanos em 2 categorias diferentes. Lembrando só uma coisa, Rafa, que o judô em 88 foi demonstrativo, né? Não foi uma competição propriamente dita. Queria que você explicasse um pouquinho, Mônica, o que queria dizer, na verdade. Então, como foi o primeiro... Antigamente não tinha como esse ano, que está tendo 3 modalidades novas e seria demonstrativa. O judô, naquela época, foi um esporte que estava se iniciando no judô feminino, então ele não valeria pontuação no quadro de medalhas, mas ele valeria o título para a gente. Muito importante, então, essa conquista. Meus parabéns, sim, viu, Mônica? Obrigada. Foi muito bom ter você aqui hoje, conhecer um pouquinho da sua história. E como eu disse, você faz parte de Indaiatuba, então é um orgulho para a gente ter uma atleta... eu já estou aqui, tá fazendo 17 anos. Eu já moro aqui na cidade. Faz bastante tempo, então. Então, a gente fica muito feliz de ter a sua presença, uma atleta desse nível aqui com a gente. E você vai acompanhar agora as Olimpíadas? Está acompanhando? Vou. O judô começa agora dia 24, se eu não me engano, devido ao fuso horário. Então, nós vamos ter que meio que madrugar, ficar meio acordada aí de madrugada para estar podendo assistir. Mas é como muito que gostoso. você, com esse fuso horário, né, é muito diferente. Como que você mudou a sua rotina? Que dica que você dá para a pessoa que é brasileira, né, e dá de encontro com esse fuso horário? Então, antigamente, hoje, a seleção brasileira já foi desde o início de julho para Tóquio, para fazer essa adaptação de aclimatação, de fuso horário. Nós, antigamente, estávamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no centro de treinamento, e a gente trocava a noite pelo dia aqui para poder fazer toda essa aclimatação. Mas fuso horário, tudo, alimentação, muda tudo. Mas não é a mesma coisa você fazer aqui no nosso país, porque o fuso horário é diferente e o nosso organismo, estando no lugar, ele se adapta bem melhor do que está fazendo. Mas ajuda bastante. E me fala um pouquinho para a gente encerrar sobre essa faixa, né, que você estava me falando que é um diferencial, né? Não são todas que tem, inclusive você é uma das únicas que tem essa faixa. Conta um pouquinho para a gente. Isso, esse ano eu fui promovida, agora no final de junho, para a faixa Kodansha, que é essa faixa coral, é o 6º Dan, que é após a faixa preta que a gente conquista. E eu tive o privilégio de ser uma das 53 mulheres no Brasil com essa faixa, por ter participado de um ciclo olímpico. Muito legal, né, Mai? Muito legal mesmo. Nossa, fiquei muito feliz também em saber disso. Uma das 53 mulheres. Parabéns, viu, Mônica, mais uma vez. E muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Imagina, eu acho que é um privilégio a gente estar mostrando um pouco de cada esporte que a gente tem, inclusive o judô aqui da nossa cidade, que tem potencial e tem tudo para crescer. Exatamente. Força aí para todas as judocas. Obrigada. Obrigada. Volto para você aí no estúdio, Mai. Muito obrigada, viu, Rafa? Muito legal, gente. Achei muito legal ela ter topado conversar com a gente, contar um pouco dessa experiência, porque você já imaginou nos Jogos Olímpicos, tendo contato com gente do mundo inteiro, sendo destaque na sua categoria, principalmente feminina, como eu falei, que merece uma maior atenção. Então, assim, muito orgulho realmente dela por estar, não só por fazer parte de Indaiatuba, né? A gente tem orgulho de todas essas atletas aí que estão em busca de realizar seus sonhos.